Programa Regional de Educação Sistemática de Serviços Veterinários. Vamos apresentar agora leishmaniose nas Américas. Esta apresentação tem como conteúdo os aspectos epidemiológicos das leishmanioses, a leishmaniose cutânea, a leishmaniose visceral e a inserção do médico veterinário nas ações de leishmanioses. Dentre os aspectos epidemiológicos das leishmanioses, temos a distribuição mundial das leishmanioses, onde ela ocorre em 98 países e 4 territórios, sendo que a leishmaniose cutânea ela está distribuída em 86 países, do lado esquerdo aqui do slide, sendo que 10 países respondem a 79% dos casos, e dentre esses países se destaca Brasil, Colômbia, Peru e Nicarágua, que estão na região das Américas. A leishmaniose visceral ela está distribuída em 76 países, sendo que 6 países respondem por 90% dos casos, dentre eles destacamos Brasil, também na região das Américas. As leishmanioses são consideradas doenças metaxênicas, uma vez que, para elas se estabelecer, é necessário a interação entre os parasitos, no caso as leishmanias, os vetores, que são os flebotomíneos, os reservatórios, que são os mamíferos, e os hospedeiros. Para fatores externos como ambientais, sociais, biológicos e físicos também interfere nesse estabelecimento e nessa interação no ciclo de transmissão. Nas Américas, a leishmaniose são doenças de transmissão vetorial e zoonótica. 15 espécies de parasitos já foram identificados e que são patogênicos ao homem, das 22 espécies já identificadas em todo o mundo. Aqui nós temos a distribuição dessas leishmanias em todos os países das Américas, onde destacamos que Brasil, Colômbia e Venezuela são os países com maior diversidade de espécies de leishmania. Das mais de 500 espécies de flebotomíneos já identificadas nas Américas, 54 espécies já foram incriminadas como prováveis ou suspeitas na transmissão da leishmaniose cutânea. Dentre os principais reservatórios, destacamos os mamíferos, dentre os marsupiais, carnívoros, roedores e edentados. A partir do momento que o vetor inocula o parasito, que são as leishmanias, na pele do hospedeiro, há uma interação entre o parasito, que é intracelular, e a resposta imune do hospedeiro, que é uma resposta celular ou humoral. A partir desta interação, se define o espectro clínico da doença ou a regressão, sendo que do ponto de vista do espectro clínico, podem ser desenvolvidas leishmanioses na pele, na mucosa ou nas vísceras. Aqui nós temos o grupo de manifestações clínicas da leishmaniose cutânea, que podem ser cutânea única, localizada ou múltipla, que podem ser cutânea disseminada, e a forma cutânea difusa, que é uma forma mais rara da doença e que tem grande dificuldade de cura. Temos a forma mucosa, que é uma forma presente na região das Américas, que atinge principalmente as mucosas naro e orofaringe, e são formas que causam mutilações e deformidades se não tratadas precocemente. E a forma visceral é a forma mais grave da leishmaniose, que, se não for tratada, 90% dos casos podem evoluir para a morte. Nas Américas, nós temos 20 países com transmissão de leishmanioses, sendo que 18 países são endêmicos, 17 países a notificação
das leishmanioses são obrigatórias, seja individual ou agregada ou coletiva, e temos cerca de 44% da população exposta ao risco da infecção. Aqui nós temos diferentes ambientes de transmissão de leishmanioses, sendo que os ciclos de transmissão, eles podem ser silvestre ou podem ser doméstico e rural e urbano. Para a leishmaniose cutânea, o ciclo silvestre é o mais importante e responde cerca de 80 a 90% das transmissões. E para a leishmaniose visceral, o ciclo mais importante é o ciclo urbano e doméstico rural. Os fatores de risco das leishmanioses são a migração, que podem estar relacionados à migração de pessoas, de vetores, de parasitos e de reservatórios, o desmatamento e as mudanças climáticas.